paz do Senhor seja com todos vocês. Eu não vou fazer nada diferente, era só para puxar um pouquinho para eu andar ali atrás, tá? Não vou dançar aqui não. Mas é um prazer estar novamente aqui falando com vocês. E nessa manhã, não, ontem à noite já, né? Mas essa manhã principalmente, as notícias, e meu prédio é legal, né? Eu não preciso de televisão, eu não preciso ligar alguma coisa, que eu fico sabendo das coisas. Porque tem um vizinho que a TV dele é mais alta do que a minha quando eu estou assistindo TV. Então eu estou lá no escritório, assim, estava orando, aí estava acordando, né? Aí assim, ainda meio... Aí estava orando assim, mais ou menos. Aí eu escuto assim, que Estados Unidos também está querendo entrar na guerra, agora do Irã, né, que está mandando um monte de drone para Israel. E o Netanyahu disse assim, não, fica frio, espera um pouquinho, porque se os Estados Unidos de fato de verdade entrar na guerra, a possibilidade de virar Terceira Guerra Mundial é grande. E aí, tudo isso eu antenando pela televisão do vizinho. E aí, ele falando assim que há possibilidade também de uma guerra cibernética. Aí eu falei, vamos voltar para a Era das Cavernas, né? Tempo das Cavernas, Era da Pedra. E como nós somos dependentes das coisas informática, né, das coisas modernas. Não só eletricidade, hoje em dia, né, tudo a gente usa Wi-Fi, tudo, né? A gente não fica sem internet. Infelizmente, nós somos escravos disso, né? Tem todos os seus benefícios e tem as limitações da nossa dependência também, né? Eu fiquei bastante preocupada com isso e como isso impacta a nossa vida, né? E ainda precisamos digerir sobre isso, precisamos orar principalmente. Quando eu estava orando sobre isso, aí eu quase disse assim, Deus, não permita que essa guerra, não permita guerra no mundo. Aí eu fiquei assim, acho que não dá para eu orar assim não, porque se eu quero que Jesus volte, fala que haverá guerra, rumores de guerra, é o que está acontecendo. E se eu peço a paz mundial é só no milênio? Não existe isso aqui, né? Falei, Deus, então me ensina a orar, porque, né? Eu não quero guerra, mas também se eu quero que Jesus volte, isso vai acontecer, né? Será que estamos preparados para a volta de Jesus? Ou para... Eu estou um pouco alérgica, tá, Deus? Tá, pessoal? Falando com Deus. Então, de vez em quando eu vou beber água, vou chupar bala, né? Estamos preparados? Ou para a volta de Jesus, ou para ir com Ele, né? A possibilidade da gente ir morar com Ele antes dele voltar é grande. Mas pode ser que Ele volte hoje. Nunca se sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Ele vem de repente. É de repente, mas não tão de repente, né? Ele deu um monte de sinais, deu um monte de profecia que a gente pode se preparar para isso. E pensando nisso, a mensagem que eu tinha preparado não é sobre a segunda vinda, bem que podia ser, né? Daí seria uma ilustração, um prato cheio, mas não é sobre a segunda vinda. Eu preparei a mensagem pensando no nosso coração. Como está o seu coração? E tudo isso começou, né? Sobre pensar no coração e tal, porque eu mudei esse ano. A minha casa sempre teve box de acrílico, então eu não sei, né, lidar com box de vidro. E eu olho assim, aquelas manchinhas, principalmente de manhã, que a claridade bate mais, aparece manchinha, isso, né, não é legal. Aí eu testo um monte de produtos para ver o que é melhor para limpar o vidro. Nossa, é maravilhoso, esse aqui vai limpar o seu vidro, vai ficar brilhando e tal. E eu passo e ele continua cheio de mancha. Aí eu vejo outro vídeo no YouTube, testo e nada, né?
Eu falei, não sei limpar box. Aí perguntei para umas pessoas disseram, não sei, não sou eu quem limpa. E a outra pessoa disse assim, o dia que você descobrir, você me avisa. Eu falei, Deus, assim não dá, né? E realmente isso, eu preocupo bastante, assisto muito vídeo sobre isso. E um dia eu estava assim, meio que falando com Deus, meio que assistindo o vídeo e meio que pensando, né? Sabe aquele momento que você faz tudo numa hora só? E estava assim, eu preciso saber como que eu limpo o meu box, né? Já pensou? Daqui 2 anos eu vou entregar o apartamento para o Ciro e ele vai falar assim, que box é esse? Estava limpinho, agora está todo sujo, todo marcado. Não vai dar muito certo, né? E também que é feio, né, gente? Aí me incomoda muito vidro sujo. E estava pensando nisso e pensando na vida assim, Deus, não é na vida não, pensando na mensagem, Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou falar para o povo? O que o Senhor quer dizer? Qual a sua mensagem para o pessoal da igreja no domingo? E pensando sobre isso, e lá questionando, e pensando nas duas coisas, prestando atenção no que eu estava assistindo no YouTube, que não tinha nada a ver com isso. E assim, lá, aquela coisa. E aí, de repente, veio assim, tá preocupado com a mancha no box, né? Eu tô. E a mancha do coração? É a mancha do coração. Você não está preocupada? Falei, meu Deus, mancha do coração é pecado, né? Mas é só pecado que é mancha no coração? O que pode manchar o teu coração? Uma coisa que mancha, que preocupa, e é legítimo, as guerras, né? Daqui a pouco a gente acostuma com a guerra, aí a gente nem vira notícia mais, e agora Israel entrou em foco de novo, porque o Irã mandou um monte de drone, eu não sei se já chegou lá ou se não chegou. Estados Unidos se levantou e falou assim, peraí, a gente vai defender Israel, sempre a gente vai defender Israel, então aí vira notícia de novo, a gente se preocupa de novo, né? Mas a gente vai acostumando com as coisas, vai acostumando com as notícias, vai acostumando com as desgraças, com as coisas boas. A gente acostuma também e vai reclamando e tudo faz parte da rotina e acaba que a gente fica indiferente. Não é só com as milhares de notícias que a gente recebe, pelo volume de notícia e informação que a gente recebe. Com o pecado, com a nossa vida espiritual, também a gente vai acostumando, vai ficando na mesmice, vai achando que está tudo tranquilo. Mas olha aqui que diz em Provérbios 4, 20 a 23. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, tá? Diz o seguinte... Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida, né? Provérbios já fala isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige a sua vida. E quando eu pensei em mancha do coração, eu não sei se isso existe, né? Os cardiologistas é que sabem, mas eu acho que se tiver uma mancha, aparecer, se você nasceu com mancha, não sei se isso existe também, eu acho que talvez é mais tranquilo. Mas de repente aparece uma mancha no seu coração físico, é grave, mas às vezes a gente não se preocupa com as manchas que aparecem no nosso coração. E Provérbios diz que dele procede a vida, ele dirige a sua vida. O que Provérbios está querendo dizer com isso? Olha, por mais que você seja racional, a menos que você seja psicopata, as suas emoções dirigem a sua vida. Não, eu sou totalmente racional. Nem emoção nenhuma dirige a minha vida. Aí eu não quero ser seu amigo, não, porque você é psicopata, né? Mas, normalmente, se eu tenho raiva e eu faço alguma coisa, pautado na raiva, dá ruim. Se eu estou muito feliz e tomo decisões importantes nessa felicidade, dá ruim também.
né? Tem que ter o equilíbrio. Por isso, Provérbios fala sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Como é que eu guardo o meu coração? Ele ensina. Presta atenção na palavra de Deus. Presta atenção no que você está ouvindo. Presta atenção em como você está organizando a sua vida. Ah, porque é legal. Isso é ruim, né? Eu organizo minha vida porque é legal. Não. Você tem que organizar a sua vida, e principalmente a sua vida espiritual, porque é o correto, é o que a palavra diz. O que, que a palavra diz sobre as coisas? Naquele dia que eu estava falando sobre vida centrada em Cristo, cristocêntrica, um livro que eu tinha pensado em mencionar Em Seus Passos, que faria Jesus? Né? Ele é velhíssimo, quando eu conheci ele já era velho, ele é velhíssimo, e eu acho que ele não está sendo editado mais. Na hora eu tinha o autor, agora eu não tenho mais, eu não lembro o autor. Mas é interessante que o pastor teve um insight um dia, assim, que Jesus faria nessa situação. Mas ele perguntou isso sério, a gente pergunta mais ou menos, né? E já tem resposta pronta do que a gente quer. E ele começou a meditar e assim, e ele começou a perguntar, o que Jesus faria? Ele levou a igreja a ter a mesma atitude. Inclusive, ele fez, né, recadastramento das pessoas que queriam levar Jesus a sério. Não tomar nenhuma decisão na vida sem perguntar, Jesus, o que você faria nessa situação? Como você se portaria? Que decisão você tomaria? Né? E no começo o pessoal achou estranho, né? Coisa diferente, mas depois o pessoal aderiu. E isso faz muito tempo que eu li esse livro, não tenho mais, e eu fico pensando muitas vezes, o que Jesus faria nessa situação? O triste é que muitas vezes eu pergunto e eu não espero resposta. Eu faço, eu tomo a decisão. Eu estou pautando a minha vida na palavra de Deus, eu estou guardando o meu coração dessas coisas, das coisas erradas? Não, isso é triste. E eu comecei a pensar muito nisso, falei, Deus, a minha vida é pautada no que eu acho, no que eu sinto, no que eu conheço? Mas não na tua palavra, me perdoa, me ajuda a ter uma vida pautada na tua palavra, não só na teoria, não só na fala, isso é fácil, mas de fato e de verdade. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque as manchas, elas vêm como? Pecado, é lógico, né? Quando você mente, quando você rouba, eu estou falando pecado mais socialmente aceito, quando você trai. Mas eu não faço isso. Faz sim. Mentir, em algum momento a gente acaba mentindo, né? Eu vou chegar 10 horas. Eu cheguei 10:01, acabei de mentir, né? Então, às vezes tem mentira que é mais sutil e mentira que é mentira mesmo, que eu elaboro uma história para poder me justificar. Então, mas são manchas no nosso coração. Mas pior ainda, quando a gente deliberadamente vai contra a palavra de Deus. Quando deliberadamente a gente ignora a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus só a meu favor. Eu sou filha do rei. Então, gente, eu não posso passar necessidade, eu sou filha do rei. Deus é meu pai, Ele é dono do ouro e da prata. Então, eu tenho o direito de ter tudo do bom e do melhor. Isso é verdade? A Bíblia fala isso? Claro que eu sou filha de Deus, mas Ele não fala que o fato de ter tudo de bom e do melhor, eu não vou passar privacidade, eu não vou passar dificuldade, né? Às vezes ter tudo de bom e do melhor significa passar privação, passar fome, ter uns perrengues na vida. Quem disse que isso não é bom para o meu caráter? Quem disse que isso não é bom para a minha vida espiritual? Então, bom e melhor de Deus não necessariamente é bom e melhor nosso. De conhecer. Como que eu vou saber? Conhecendo a palavra de Deus. Não existe outra maneira de viver uma vida que agrada a Deus, a não ser, primeiro, conhecer a palavra de Deus e vida de oração, né? Aí eu vou saber qual é a vontade de Deus. Para saber
O que Deus está falando. Em Salmo 119, de 9 a 11, na Bíblia, Nova Bíblia Viva, eu acho que é essa a tradução, diz o seguinte: como pode o jovem manter sua vida limpa e pura, vigiando seus passos de acordo com a sua palavra? Eu busco de todo o coração. Não permita que eu me desvie dos seus mandamentos. Suas palavras estão sempre presentes em meu coração para não pecar contra o Senhor. Olha, gente, é extremamente importante decorar versículo, né? É extremamente importante eu saber o que a palavra está dizendo. Propositalmente, eu usei versões diferentes do que eu normalmente uso, ou do que eu normalmente leio em casa. Agora eu estou procurando ler umas versões um pouco diferentes, faço comparação. Por quê? Às vezes a gente decora o versículo, só que ele não faz parte da vida, da nossa vida. Aí, de repente, eu leio em uma outra versão, pera, é isso que quer dizer? Ah, agora eu entendi melhor. Não, agora eu não entendi nada, eu vou ter que estudar mais. Como que eu aplico isso na minha vida? Eu medito na palavra de Deus. Não somente ler, mas quando eu medito na palavra de Deus, eu tenho maior chance de praticar a palavra de Deus, de pôr em prática na minha vida, não na vida dos outros. Isso também é fácil, né? Fulano, você precisa disso. Beltrano, você ouviu aquela mensagem? Você devia ter ouvido. Não, se Deus falou, você ouviu, é para você. Você pode compartilhar com outra pessoa, mas é para você, para a sua vida. E quando eu entendo a palavra de Deus, e eu só vou entender a palavra de Deus quando eu medito, quando eu paro, penso, e hoje é maravilhoso, a gente lê outras versões, ouve explicações. O Departamento de Educação está fazendo, eu não vou saber dizer os livros, mas está fazendo um estudo bíblico aberto para todo mundo, tem que fazer inscrição, mas para você aprender melhor a palavra de Deus, para você entender o que aquilo quer dizer na sua vida prática, não só em teoria. Teoria você lê e acabou, você lê um monte de comentários e você sabe teoria, mas para aplicar na vida prática é legal você estar junto com outra, você meditar, perguntar e trocar ideia. Segundo semestre nós vamos ter o Bosque Ensino, que também tem essa finalidade. De você parar e ouvir, meditar e aprender, compartilhar a palavra de Deus. Não é que o professor vai chegar e falar assim, é isso e vocês engulam. Não vai ser desse jeito, eu espero que não, né? Mas ele pesquisou, ele estudou, ele vai falar e você pode questionar, falar, não entendi, não concordo, como é que é, o que eu faço com isso? Isso é legal, aí você vai aprender, você vai absorver a palavra de Deus, trazer para o teu coração a palavra de Deus. Isto é, guardar no coração a palavra para não pecar contra Deus. Decorar sim, mas não só isso. E como que você pode fazer isso? Romanos 12, 1 a 2, na versão Nova Bíblia Viva. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imite a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1, 2. O que Paulo está falando aqui, né? Eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus. Que vocês ofereçam o seu corpo a Deus. Eu vou para a fogueira. Não, não é isso. Não está falando de oferecer o seu corpo físico para morrer, literalmente. Pode ser, se você for missionário, né? E
o povo local falar assim, não acredito em você, eu vou te matar, aí você está oferecendo literalmente seu corpo físico. Mas ele está falando de você, né, que aceitou Jesus no seu coração, é templo do Espírito Santo. Como que você cuida do templo do Espírito Santo? Isso é para mim, tá, gente? Como que você cuida do templo do Espírito Santo? Da sua saúde, da sua alimentação, exercício físico, tudo isso é para mim, tá? Eu não estou, né, porque eu não faço, minha alimentação não é grande coisa, o exercício que eu faço é subir para o bosque, subir escada na minha casa, né? Mas eu sei, eu tenho consciência que eu preciso me dedicar mais a cuidar do meu corpo, porque é o templo do Espírito Santo e ultimamente eu tenho ouvido falar muito, né? Ouvido novamente, assim, esqueci o nome do missionário, da pessoa que falou isso, do evangelista que falou isso, do pastor, eu não sei o que ele era. Deus me deu uma mensagem, um cavalo, e eu matei o cavalo. Porque ele estava morrendo e ele era jovem ainda. Não cuidou. Mas ele se desgastou na obra do Senhor. Quem disse que é para se desgastar tanto? Tem que cuidar. Descanso, lazer, tudo isso faz parte de você cuidar do corpo, do templo do Espírito Santo, que Paulo está falando, para oferecer em sacrifício. Ele está falando disso porque naquela época as pessoas ofereciam mesmo, né? Para o ídolo e matavam, né? Ele falou, não faz isso. Ofereçam para Deus, sacrifício vivo. Ele não quer sacrifício morto, sacrifício vivo, de um coração rendido a Deus. Mas ele fala, renovem a sua mente. Renove a maneira de você pensar. O que isso quer dizer, principalmente hoje? Que tipo de informação você tem colocado na sua mente e coração? Que tipo de mensagem está vindo para você? E é muito importante você selecionar. Como eu falei, eu nem estava de TV ligada, mas eu sei essas informações tudo, porque meu vizinho estava ouvindo, né? Da guerra, eu estava ouvindo, porque meu vizinho estava ouvindo. Estava no jornal, então eu sei do que estava. Aí depois eu fui dar uma zapeadinha na internet, mas muito pouco. Mas eu sei quase tudo isso que eu falei, porque o vizinho estava ouvindo. A informação chega para você, cabe a você filtrar. E é legal porque as pessoas dizem assim, é legal em termos, né? É legal porque as pessoas dizem assim, você tem a verdade, você é quem sabe o que é melhor para a sua vida, você decide, ninguém pode dizer para você o que você pensar. Isso é errado. E aí você vem com uma mensagem diferente que você acredita, que você pensa, Deus te ama. Que história é essa de Deus? Você é retrógrado, né? Deus o Pai, que isso? Onde já se viu um negócio no século XXI falar isso? Não, não pode. Ué, cadê a liberdade de pensar? Você tem que respeitar e acolher todo mundo? Beleza, eu concordo plenamente, a Bíblia concorda também, porque Deus, né, criou todas as pessoas, não importa a origem delas, Deus criou e é objeto do amor de Deus e, portanto, tem que ser objeto do nosso amor, mas o fato de ser objeto do nosso amor e objeto do amor de Deus não quer dizer nem você e nem eu que Deus aceita com todos os nossos pecados. Você já pensou? Não é porque você está na igreja bonitinho desde que você nasceu que Deus te aceita? Não, de jeito nenhum. Deus só aceita, né, diante do trono dele, diante da sala, né, no Santíssimo Lugar. Hebreus fala isso, para entrar com ousadia, entrar chegando, não porque você é bom, não porque você, né, consegue fazer as coisas, mas porque você está revestido, coberto do sangue de Jesus. E aí você pode chegar na sala do trono, tranquilo. Ele não está vendo você, ele está vendo o sangue de Jesus, que está cobrindo a sua vida. Você posiciona em certos assuntos que acontecem, que rola por aí? Não, que a maioria fala, é isso aí, eu estou dentro. É isso que Paulo está falando para você fazer? A maioria na época dele adorava ídolos, e hoje também, oferecia sacrifício, adorava César, e, né?
e hoje a gente adora outras coisas, eu não adoro pessoas, em termos. Aí você pode adorar o seu carro, o seu status, a sua grana, o seu estilo de vida, a sua maneira de... que o mundo pensa e você acolhe, é isso mesmo. Eu não quero ser discriminado. A gente fala isso que é adolescente, né? A adolescente gosta de grupo. Adolescente, né? Maria vai com as outras. Daí, o que o grupo pensa, eles fazem. Mentira! Todo mundo é assim. Vê se você não é. Se o seu grupo está desagradando, se você não vai atrás, ou fica quieto, você omite a sua opinião. Por quê? Porque você quer ser aceito? Você quer fazer parte do grupo? Não é? Isso é todo mundo. Não é só adolescente. Fala mal de adolescente porque ele está aprendendo. Aí evidencia mais. A gente já aprendeu a disfarçar. Somos adultos? Muitos anos de vida? Beleza. Mas todo mundo quer ser aceito. É uma necessidade humana. E para ser aceito, muitas vezes a gente abre mão de valores bíblicos. A palavra de Deus fala assim. Isso não é a palavra de Deus, então não vai. Eu estava na Liberdade outro dia, aí chegou um trans e tinha dois. Aí um veio falar comigo, só que eu estava assim, com muita pressa, né? O horário estava ali contadinho, eu estava de carona, então eu não podia, né? Eu queria ir numa loja, ver se tinha uma mochila e virou uma, né? Estava assim, bem correndo. Aí chegou um trans e falou assim, você tem preconceito? Falei, não. Aí ele foi me acompanhando, né? Ou ela, não sei como é que se chama. Porque eu sou trans, você tá vendo? Não, eu sou trans, você viu? Falei, vi. E você não tem preconceito? Não. Ué, é o estilo de vida dele? É objeto do amor de Deus também? É pecado? Mas também eu tenho os meus pecados, né? E assim, ele ficou conversando, depois eu fiquei com dó, porque assim, eu sou a pessoa que não carrega dinheiro, né? Eu tô com fome. Eu falei, meu Deus, não tem nenhum dinheirinho para dar para ele ou para ela, né? Para comer. Eu falei, desculpa, e já entrei na loja, a gente estava pertinho da loja. Eu vou te esperar aqui, tá? Pode esperar, mas ele não esperou. Porque depois eu podia até comprar alguma coisa para ele comer, ou ela comer, não sei. Né? Mas depois eu fiquei pensando, se chegar para uma pessoa que não conhece, você tem preconceito? Porque sofre muito preconceito. E depois eu fiquei assim, Deus, tem misericórdia. O coração dessa pessoa deve estar ferido. Está em pecado? Tá, mas eu também peco. E não aceitar, né? Porque todo mundo é diferente, aceitar de qualquer jeito. Mas amar e ajudar a enxergar o amor de Deus. Amar, orar para que essa pessoa também seja salva, seja transformada por Jesus. Assim como nós somos transformados, devemos ser transformados dia a dia, até chegar ao dia perfeito. Tem gente que não quer ser transformado e é a mesma coisa a vida inteira. Isso está errado. Não é porque eu venho na igreja ou porque eu sou pastora que automaticamente eu sou transformada. Exige de mim parada de consciência, de ver o que está acontecendo, deixar Deus transformar, não aceitar a opinião do mundo como se fosse a verdade. E é isso que Paulo está falando. É uma atitude parada, pensada, racional. Isso é de Deus? A Bíblia fala isso? Mas quando eu estou falando de viver a Bíblia intensamente, viver as verdades bíblicas, não é para você ser o chato da história, né? Ai, tem gente que, né, fala, eu tenho que, né? Ainda bem que não tem ovelha assim, né? Mas tem umas pessoas que você fala assim, ai, misericórdia. Não, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia, caramba, ela não vive a Bíblia? Usa a Bíblia para acusar os outros? Tem gente que é assim também, tem crente que é chato. Não sei se é crente, mas é chato. Não, quando você vive a palavra de Deus, você incorpora a palavra de Deus, faz parte da sua vida, você transmite, faça. E as pessoas vão dizer assim, por que você é diferente? O que tem? Pode te zoar, pode falar mal de você,
mas na hora do perrengue, na hora que as coisas apertam, na hora da dificuldade, chega para você. Eu estou passando por isso, isso, isso. Ou tem gente que chega mesmo, ora por mim. E é estranho, né? Porque a pessoa sempre falou mal de você, nunca aceitou a sua fé. Ora por mim. E às vezes você não falou nada. Uma vez eu estava no hospital, fui visitar um homem, e eu fazia capelania hospitalar lá no Hospital das Clínicas. Não, no Hospital das Clínicas não, era estágio lá no Isbel, em Londrina. Aí, quando a enfermeira viu, ela já chegou com o prontuário e falou assim, visita esse paciente. Tá bom? Né? Aí eu fui visitar o paciente, e aí cheguei lá, bom dia, era boa tarde, tudo bem? Não. Tá bom, né? Tá doente, está no hospital, que pergunta besta, né? Aí eu me apresentei, falei que era da capelania e tal. Ele olhou para mim e falou, eu não quero falar de Deus, não. Tá bom, então a gente não vai falar de Deus, fica tranquilo. Eu posso ficar aqui um tempinho com o senhor? Pode. Eu orando, só na mente. Aí eu falei assim, então, eu tenho que sair porque eu tenho outros pacientes para visitar. Eu não posso ficar aqui mais tempo com o senhor, tá bom? Então, o senhor deixa eu fazer uma oração? Pode. Tá bom, eu orei. 15 dias depois, a gente fazia de 15 em 15. 15 dias depois, eu fui visitar. Não, aí quando eu cheguei na enfermaria, a enfermeira falou, o que você fez com aquele paciente? Eu, nada, nem conversei, ele não quis conversar. Aí, mudou. Eu, graças a Deus, mudou. Como assim? Olha, ele era terrível, ele jogava comadre cheia na gente, ele xingava, ele brincava, nenhuma enfermeira queria atender. Depois que você saiu, obrigado, por favor. Falei, é Deus, eu não fiz nada, literalmente não fiz nada. Aí cheguei lá e ele falou assim, ai, estou feliz de te ver, muito obrigada, porque você falou de Deus para mim, a gente conversou sobre Deus. E eu falei assim, Deus, a única coisa que eu falei é que eu era da capelania hospitalar e falei se eu podia orar. Não falei nada de Deus para ele. O Espírito Santo é quem fez. Eu não precisei falar. O Espírito Santo agiu, porque eu estava lá, estava presente. Transformou a vida dele. Aí depois ele teve alta. Transformou a vida dele. Porque é Jesus na minha vida e vaza. Quando Paulo fala de você ser testemunho, ele está falando disso. Quando Jesus fala de ser sal e luz, ele está falando disso. Muitas vezes você vai ter oportunidade de falar sim, muitas vezes não. A sua atitude é que vai falar. Às vezes assim, eu chego num lugar, não sei o quê. Como que você consegue lembrar de mim? Porque você é diferente? Como que eu sou diferente? Você é educada? Você já viu isso? Né? Em alguns lugares, você veio e tal, como é que está lembrando de mim? Você é educada? Muitas vezes eu não falei nada de Jesus, nem que eu sou crente. Deus transmite, o Espírito Santo faz a obra quando você está centrado em Deus. Ter a palavra e viver a palavra é quem faz diferença na sua vida. Quando Paulo fala para não amoldar, não está falando só de pecado grotesco, não. Está falando da linha de pensamento também. Como que você se alinha com Deus, com a palavra de Deus? Eu falei da verdade, cada um tem a sua verdade. Tem coisas mais sutis e tem coisas mais declaradas, são muito mais nocivas, mas que você vai falar, não, o mundo pensa assim agora, não, é moderno. Já ouviu? Precisamos atualizar a palavra de Deus. Não está falando de usar uma linguagem melhor que todo mundo entenda? Não, porque, está vendo? Eu usei várias linguagens diferentes. Não usei Almeida atualizado, que normalmente eu uso, nem NVI. São as que eu mais uso. Mas usei outras linguagens. Nesse sentido, pode modernizar? Pode. O que não pode modernizar é assim, é preconceito, é machismo, falar que Deus é pai. Então, vamos pôr, sei lá o quê, né? Porque não pode ser mãe, também é preconceito, não sei o que eles querem pôr. Precisamos atualizar a Bíblia. Por quê?
20 séculos funcionou, mas nesse não funciona. Quem mudou? Nós. Pensamento. E, gente, tá certo? Algumas coisas sim, algumas coisas não. Mas a Bíblia é correta. Inerrante. Ah, mas tem coisa errada na Bíblia. Claro que tem coisa errada na Bíblia. O ser humano é torto, o ser humano erra. Está lá escrito, por isso é fiel. A gente pode falar assim, ninguém é perfeito. Só Jesus, você vai ler as imperfeições de cada pessoa que estava ali. O único que era perfeito é Jesus. Ainda é perfeito. Mas todos os outros, pessoas da Bíblia, você vê defeito. Pessoa. Assim como você, cheio de defeito, pecado, espero que cada vez menos pecado, Deus usa você, se você estiver disponível. Mente renovada. E aí você vai conhecer, não só de ouvir falar, como Jó falou, mas de experimentar na sua vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, mas minha vida está um perrengue. De novo, o fato de você estar em perrengue, se não for por pecado, mas se for por questão de vida mesmo, faz parte da vida. O mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, já dizia Jesus. Como consequência da sua fé, você pode ter perrengue. Como consequência também, né, inflação alta, né, algumas coisas assim, que não é consequência do seu pecado, é natural. Agora, quando é consequência do seu pecado, querido, querida, ajoelha, arrepende, confessa que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nenhum momento Deus falou que sua vida vai ser só maré mansa, né? Não, tem umas ondas grandes para você surfar também, né? Bota o surfista só numa praia mansa, ele vai morrer de tédio. Mas tem umas ondas assim que quebra pesado e ele ama, está na crista da onda, está lá assim, né? A maravilha de adrenalina, só para ele, para mim não. Mas ele experimenta a dificuldade, ele dominou a dificuldade. E usufrui disso, a energia da onda para levá-lo até a praia. Leva lá no topo, isso é maravilhoso de ver na televisão. E depois quebra ali na praia e ele sai inteiro, lindo e maravilhoso. O Espírito Santo te conduz, se você está com a vida centrada em Deus, você passa por essas ondas, você surfa. E lá você experimenta as delícias de Deus. Quando as coisas estão difíceis, Deus suprindo a tua necessidade, Deus te sustentando, que na boa vida você não percebe. Deus sendo fiel, te sustentando o tempo todo, você experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E de coração limpo você chegar a Deus e Ele fala, servo bom e fiel. Não é falar isso para você só quando você morrer, não. Só quando você chegar no céu. A aprovação de Deus no seu dia a dia. Você tem? Algumas coisas eu falo, ai Deus, eu estou com vergonha, mas eu preciso confessar, mas eu estou com vergonha, né? Mas é bom de você chegar diante de Deus e falar, eis-me aqui. Purifica, limpa, perdoa e me usa. Esteja disponível para ser usado por Deus. Caso contrário, querido, você não serve para nada. Não só trabalho da igreja, tá? Servir a Deus não é só trabalho na igreja. Isso aqui é só um pontinho. Principalmente na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. É lá que você vive a maior parte do tempo. O que as pessoas dizem? Ai, mas é chato, não faz nada. Ai, você fala de Bíblia, é muito chato. Mas que legal, você não vai fazer as coisas erradas, né? Mas quando fala assim, não, ele não participa de tudo, não. Das coisas emocionantes, assim, que prejudica, faz bullying, essas coisas. Ele não participa, não, essas coisas legais. Mas a gente tem uma paz quando chega perto dele, né? Mas ele é fiel.
ou ela, né? Quando as coisas pegam, a gente corre lá e fala, Senhora, o que eu faço? Testemunha fiel de Jesus. Não precisa ser ET. É gente, porque Jesus não era ET, ele era gente. Quando Judas foi trair Jesus, né? Eu não entendo muito bem essa pegada não, mas porque todo mundo conhecia Jesus, mas Jesus fala, para ter certeza de que esse é o Jesus, eu vou dar um ósculo santo, né? Eu vou dar um beijo nele, aí os soldados, vocês vão lá e pega, porque é o Jesus certo, é a pessoa certa. Ele era um cara comum. Se ele fosse um ET, todo mundo ia saber, né? Até quem não conhecia, mas ele era um cara comum. Você ser uma pessoa comum, com valores do reino, influenciando o lugar onde você está. Abençoando. E aí, você não vai ter mancha no coração. Quando aparecer uma pintinha, você já vai diante de Deus. Não vai ficar apavorado, meu Deus, ataque cibernético, é essa coisa que mais pega, né? Ataque cibernético, a gente vai ficar sem internet, a gente vai ficar, como é que eu vou comunicar com o mundo, como é que você vai ficar as coisas do mundo, não vai ter mais nada. Não, eu posso ter a paz de Deus no meu coração, eu posso confiar, tem que orar, eu posso confiar, eu posso abençoar. Não sei os planos de Deus, vai que é a terceira guerra restaurando para Jesus voltar logo, não sei. Não estou profetizando nada, mas eu não sei. E eu confio em Deus. Mas você não sabe contar a minha família, que perrengue, tem enfermidade, tem isso, tem aquilo. A paz de Deus excede todo entendimento quando você coloca para Ele, quando você fala para Ele, confia, descansa. Mas para você confiar e descansar, você precisa saber quem é Deus. De novo, é necessário ler a palavra de Deus, meditar, absorver para a tua vida. Sem isso, querido, você só ouviu falar e você vai ouvir coisa mais estranha do mundo, na internet principalmente. Cada um é terra de ninguém, né? Cada um fala o que quer, você absorve aquilo que você achar bom. Para e pensa, como você está vivendo a sua vida? Está agradando a Deus? Se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você vai junto? Ou você vai ficar? Aí perdeu. Se Jesus chegar hoje para você, sentar, vamos conversar. Você vai fazer igual Maria, sentar aos pés dele e ficar ouvindo, ficar igual a Abraão, que intercede, Deus fala assim, Abraão, eu vou destruir aquela cidade. Oh Deus, mas se tiver 50 justo. Ele estava conversando de boa lá com Deus. Né? Mais legal é Adão, né? Conversando com Deus, aí, tá vendo Deus? Tá vendo esse negócio aqui? Eu chamei de árvore, tá? Ó, essa cor aqui eu chamei de verde, na nossa língua, né? Mas de conversar, trocar ideia com Deus. Só naquela época. Não, Deus faz isso com você também. Se você investir tempo para ler, meditar, ouvir a Deus. Né? A gente fala que orar, sabe? Em nome de Jesus, amém, já orei. Uai, e a parte que Ele vai falar com você? Pode ver que eu não sou a pessoa mais quente, mais certinha, centradinha, né? Então Ele fala comigo, muitas vezes é no banheiro mesmo que eu estou lá e tal. Assim, que isso? Aí Ele vai mostrando. Porque fazer o que no banheiro? Tem que só tomar banho, não tem nada para fazer. No meu banheiro nem sinal de internet tem, né? Porque as paredes são grossas. Então, não dá nem para levar nada, então eu fico lá. Aí é a hora que eu posso parar e contemplar e Deus falar comigo. Muitas vezes é ali mesmo, em outro lugar, não dá. E às vezes também, né? Quando eu estou lá no escritório, sentada, orando, também, né? Mas quando eu estou muito agitada, é lá quando eu paro. Aí eu consigo parar. Onde é o seu lugar de encontro com Deus? Ele quer ter encontro com você. Para que o teu coração não fique manchado. Ainda preocupo com as manchas do box. Ainda não consegui resolver. Se alguém tiver solução, me fala. Mas agora eu estou mais preocupado com as manchas do meu coração. Quanto te abala ouvir do vizinho a notícia de que Estados Unidos, Irã entrou na guerra, Estados Unidos está querendo entrar e vai haver um ataque cibernético. Ou você consegue descansar em Deus? O Senhor sabe melhor. Então eu estou tranquila.
depende do teu relacionamento com Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai de amor, estamos em guerra com o inimigo, estamos em guerra com os valores errados do mundo, só que muitas vezes nós somos absorvidos pelos conceitos, pelo nosso dia a dia, pelo nosso cotidiano, por tudo aquilo, aquele bombardeio de notícias e acabamos achando que tudo certo. É assim que o mundo funciona agora, é assim que o mundo pensa e eu estou nessa também. Mas Deus, ajuda cada um de nós a sermos diferentes, a ser cristão de verdade, não só de palavra, não só no racional, mas no nosso interior. Que a gente tenha capacidade de parar, ler a Tua palavra, não só para cumprir programa, mas de saber que o Senhor está falando com a gente através da palavra, para a gente conhecer melhor quem é o Senhor, o Teu caráter, para a gente poder experienciar a vida do Senhor na nossa vida. Para a gente conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no nosso viver diário. Ajuda, Deus, que a gente não permita nenhuma manchinha no nosso coração. Ajuda, Deus, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de sondar o nosso coração diariamente. Mostrar aquilo que está errado. Às vezes não porque nós pecamos deliberadamente. Pecamos sem saber ou quando deixamos de fazer a Tua vontade, de fazer o que é certo. Ajuda-nos a posicionar perante a sociedade, perante Deus, os valores que não correspondem ao Senhor, mas são vigentes na nossa sociedade, mas que vai contra a Tua palavra. Dessa sabedoria, desse discernimento, para que sejamos luz verdadeira, sal verdadeiro. Possamos influenciar aqueles que estão ao nosso redor, com a Tua palavra, não com atitude radical, que só envergonha o Senhor, mas vivendo em amor, amando as pessoas porque o Senhor ama, não tendo preconceito, mas rejeitando completa e totalmente o pecado, na nossa vida e também na vida do outro, mas acolhendo, amando o pecador, como Jesus faz. Ajuda-nos a ter um coração de Jesus, sem mancha, sem mácula. Ajuda-nos a ser a noiva pura do Senhor, em nome de Jesus. Amém.